Olá pessoal, meu nome é Carlos Rosa, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física Noturno. A nossa aula será sobre a pressão nos líquidos. A aula sobre a pressão nos líquidos está dividida em 5 partes. Na primeira parte, vamos estudar as características da pressão. Na segunda parte, vamos estudar a relação da pressão com a profundidade. Na terceira parte, vamos estudar a equação fundamental da hidrostática. Na quarta parte, vamos estudar a origem do empuxo, e na quinta parte, vamos estudar o empuxo do ar e a sua identificação a partir da demonstração do baroscópio. Vamos estudar agora as partes 1 e 2, que são, respectivamente, as características da pressão e a relação da pressão com a profundidade. Na discussão sobre a pressão nos líquidos, primeiramente devemos observar o comportamento da pressão dentro de um líquido, e fazemos isso utilizando o experimento da sonda de pressão. O que é a sonda de pressão? O experimento é basicamente isso que está representado na imagem. No experimento existe um aquário bem grande que tem água até uma certa altura. Ele tem uma fita indicando determinado nível, e a sonda é aquele instrumento de forma circular que tem uma membrana que é uma borracha, um balão de borracha. Um recipiente ali que é tapado por essa membrana e, portanto, o ar que está ali dentro fica isolado. Tem também uma mangueira que está conectada ao tubo, ao lado, que tem a outra extremidade aberta e um líquido dentro. Tudo isso foi feito dessa forma para analisarmos a pressão em um líquido. Mas, como funciona o experimento? Vamos ver o seguinte vídeo que contém uma demonstração realizada pela professora Magali. Temos aqui uma sonda de pressão. Na verdade, é um dispositivo oco com uma borracha. Quando a gente pressiona a borrachinha, a gente observa ali a variação na altura da coluna de líquido. Aqui onde está aberto, em contato com o ar, o líquido sobe, empurrado pela variação de pressão na borrachinha. Se agora eu introduzir essa sonda dentro da água, percebam que à medida que a sonda vai afundando, o líquido sobe cada vez mais, indicando um aumento da pressão dentro da água com a profundidade. Por outro lado, se eu levar a sonda até uma certa altura e deslocá-la lateralmente, a gente percebe que a pressão não varia. Numa mesma altura, a pressão dentro do líquido permanece constante. Terceiro, se eu colocar a sonda de novo usando esta referência aqui, eu posso colocar ela voltada para frente, e a gente tem ali o registro da altura do líquido. Eu posso colocar a sonda voltada para trás, com a mesma altura, ou eu posso colocar ela na mesma referência voltada para cima. A pressão dentro do líquido, numa mesma profundidade, em qualquer direção, é sempre igual. Ou seja, a pressão é mesmo uma grandeza escalar. Então, como é que é o comportamento da pressão dentro de um líquido? Primeiro, a pressão varia com a profundidade. Quanto mais fundo, maior a pressão. Segundo, a pressão é constante no mesmo nível. Se eu pego uma certa altura, uma certa referência, a pressão sempre vai ter o mesmo valor. A pressão terá um valor maior se o nível for mais embaixo, e a pressão terá um valor menor se o nível for mais em cima. E o terceiro é que a pressão é uma grandeza escalar. Partindo desse conhecimento, vamos estudar agora a terceira parte da aula que trata sobre a equação fundamental da hidrostática. Terceira parte: a origem da equação fundamental da hidrostática. A equação fundamental da hidrostática nos diz como a pressão se comporta em um fluido em equilíbrio. E no nosso caso estamos falando primeiro em líquidos. Vamos partir do seguinte experimento de pensamento. Aqui temos desenhado em um plano um recipiente, que é um aquário cheio de água, e eu vou imaginar que esse retângulo cinza é um cilindro representado em sua vista lateral, e que tem uma certa área da base, em cima e embaixo.
é uma porção cilíndrica do próprio líquido, certo? Apesar do cilindro estar com cor diferente aqui, mas essa diferença de cor foi uma forma utilizada para destacar que eu estou olhando para dentro do líquido. Essa porção cilíndrica tem um certo volume, e ela vai ter uma área da base tanto da base superior quanto da base inferior. A área é a mesma em um cilindro regular. E essa porção cilíndrica tem uma certa altura. Então, é uma porção cilíndrica e ela deve estar em repouso, pois estamos falando de hidrostática. E essa porção cilíndrica, esse líquido, tem uma certa densidade que eu vou chamar de ρ. Partimos da premissa básica de que a porção cilíndrica está em equilíbrio. Porém, quando olhamos para esse cilindro, o que está acontecendo? Esse cilindro tem um certo volume, e ele tem uma massa associada a ele, e, portanto, eu poderia identificar para essa porção cilíndrica um certo peso. É isso que está representado na figura. Não está representado no centro, mas está representado aqui do lado. M vezes G, resultado da interação gravitacional dessa massa com a Terra que está aqui embaixo. Mas além disso, a porção cilíndrica aqui em cima dela tem água, e essa água está gerando uma força aqui, porque a água está comprimindo essa superfície que é a área superior do cilindro. É gerada uma pressão na área, portanto, gera uma força. Vamos chamar de F1 a força que a água exerce na área superior do cilindro, e de F2 a força que a água exerce na área inferior do cilindro. Então, a água gera uma força na parte superior do cilindro, verticalmente para baixo, que identificamos por F1. Na parte de baixo, essa quantidade de água está pressionando o cilindro, e lembre que pressão é uma grandeza escalar. Ela não possui orientação. Ela pressiona em cima, ela pressiona dos lados e ela pressiona embaixo. Olhando em cima e olhando embaixo, observamos a pressão que a água está exercendo em cada superfície, superior e inferior. Isso implica uma força perpendicular tanto em cima quanto embaixo, que chamamos de F1 em cima e F2 embaixo. Mas, partindo dos conhecimentos que já temos, observamos que a parte de baixo está em uma região mais profunda que a parte de cima. Portanto, a pressão na altura y2 é maior do que na altura y1. Logo, como as áreas são iguais, a força gerada em cima é menor do que a força gerada embaixo. Mas e nas laterais do cilindro? Por que não houve uma representação das forças na figura? Não houve essa representação porque observamos que em uma mesma altura, a pressão em uma certa profundidade é sempre igual. Então, se eu pensar em um pontinho em uma certa altura no cilindro à direita, nesse ponto existe uma força que surge devido à pressão aqui nessa lateral apontando para a esquerda. Mas, no ponto simétrico do outro lado, haverá uma força de mesma intensidade que surge porque a pressão tem o mesmo valor, e essa força estará apontando para a direita. Significa que ao longo da lateral do cilindro, de um lado e de outro, existirão forças que se compensam, forças iguais. Quanto mais fundo, maior a força, mas forças dos dois lados de mesma intensidade. Então, na horizontal, a resultante das forças é nula, mas na vertical, a resultante de forças gerada pela diferença de pressão que o fluido exerce não é nula. O que é pressão? Força sobre área. Por isso identificamos a F1 e a F2. O que é a F2, a força de baixo que está apontando para cima? É a força gerada pela pressão aqui na área 2. Vamos chamar de pressão 2 na área 2. A pressão 2 é maior do que a pressão 1. A pressão exercida sobre a área da base superior do cilindro. A força 2 é a pressão 2 vezes a área 2. A força 1 é a pressão 1 vezes a área 1. A terceira força sendo exercida sobre essa massa cilíndrica é o peso m vezes g. Mas, lembrando das definições que já foram estudadas, eu posso escrever a massa como produto da densidade ρ vezes o volume v. Assim, eu posso calcular o peso multiplicando ρ vezes v vezes g, que é a gravidade. O volume da porção cilíndrica regular é dado pela multiplicação da área da base A vezes a altura h. Assim, no lugar de v, eu posso escrever A vezes h. Por ser um cilindro regular, a área da base superior a 1 é igual à área da base inferior a 2. Assim, podemos escrever que A1 é igual a A2, que é igual a A. Assim, a força-peso pode ser calculada multiplicando a densidade do líquido ρ pela área da base A, pela altura h e pela aceleração da gravidade g. Nas equações em que aparece A1 e A2, eu poderia simplesmente escrever A no lugar de A1 e A2 sem problema algum. Nós estamos partindo da ideia de comentar sobre a equação fundamental da hidrostática, como a pressão se comporta em uma situação de repouso. Para que essa porção cilíndrica esteja em repouso, sob a ação dessas três forças representadas na figura, essas três forças têm que se anular. Então, eu tenho F2 apontando para cima, e no sentido oposto eu tenho F1 e o peso. Então, F2 tem que ser igual à soma de F1 mais o peso.
Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. No lugar de F2 eu ponho P2 vezes a área A, pois as áreas A1 e A2 são iguais, e podemos denominá-las simplesmente de A. No lugar de F1 eu ponho P1 vezes a área A, e no lugar do peso eu ponho a densidade ρ vezes a área A, vezes a altura H, vezes a aceleração da gravidade G. A área aparece em todos os termos e eu posso cortar. Como vimos, a área aparece em todos os termos, e eu posso cortar. E assim temos que a pressão no ponto 2, que é o ponto mais embaixo, no nível 2, vai ser igual à pressão no nível 1, mais a densidade ρ, vezes a altura h, vezes a aceleração da gravidade g. Então, a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1, mais um termo que depende da diferença de altura entre os pontos 1 e 2. A densidade do líquido vezes g, que são constantes, e essa altura h. Isso aqui está nos indicando que a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1. No ponto 1, existe uma certa intensidade da pressão, porque existe água em cima que está pressionando o cilindro. Mas no ponto 2, vai ser o valor da pressão que tem em cima, no ponto 1, e um termo que depende da diferença de nível, diferença entre as alturas y1 e y2. Na situação representada na figura, o mesmo cilindro da figura anterior foi colocado na superfície livre do líquido. Então, a área superior do cilindro não tem mais água em cima dela, mas agora existe área em cima da área superior do cilindro. Existe pressão atmosférica sobre a superfície superior do cilindro. Mas, de qualquer maneira, a pressão atmosférica gera uma força aqui em cima, e para que esse cilindro esteja em equilíbrio, ele tem que ser equilibrado devido à ação dessa pressão aqui no fundo. Então, o que muda nessa relação? Agora, a pressão no fundo eu simplesmente vou dizer que é um P. A pressão num certo ponto dentro do líquido vai depender essencialmente da diferença de altura, ou seja, da profundidade em que esse ponto do cilindro se encontra em relação à superfície livre. A pressão P, que seria a pressão no ponto 2, é a pressão atmosférica, que seria a pressão no ponto 1 aqui em cima, mais ρ vezes H vezes G. Vamos deixar de lado o cilindro representado na figura esquerda e vamos pensar agora apenas no aquário representado pela figura direita. Em qualquer ponto dentro desse aquário, a uma certa profundidade, a pressão nesse ponto vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do líquido ρ vezes a altura h vezes a aceleração da gravidade g. E isso eu posso representar, esboçar graficamente, da seguinte maneira. A pressão em função da altura. A pressão é diretamente proporcional à altura, porque ρ e g são constantes, e parte de um valor inicial que é a pressão atmosférica. A pressão varia linearmente com a altura. Essa é a equação fundamental da hidrostática. Quando mergulhamos, a cada 10 metros temos mais uma atmosfera em relação à superfície. Isso significa que na superfície existe pressão atmosférica. À medida em que mergulhamos, vai aumentando a pressão. Comparada à pressão atmosférica, o que acontece? O que podemos facilmente mostrar é que quando mergulhamos, a cada 10 metros de profundidade em relação à superfície, temos mais uma atmosfera. Partimos da mesma equação da pressão em que P é igual a ρ da água vezes G vezes H. O H eu vou dizer que é 10 metros, pois eu estou afirmando que a cada 10 metros eu vou encontrar um valor de P que equivale a uma atmosfera. Então vamos verificar isso. Conheço G e conheço a densidade da água. Coloco esses valores na equação e eu encontro isso. P é igual a 0,98 vezes 10 a 5 Pascal. Eu encontrei que em 10 metros o valor da pressão, devido a essa coluna de água, é 0,98 vezes 10 a 5 Pascal, praticamente 1 vezes 10 a 5 Pascal. Praticamente uma atmosfera, porque uma atmosfera é 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, ou seja, a cada 10 metros que eu mergulho, eu tenho mais uma atmosfera de pressão em relação à superfície. E por isso, quando a gente começa a mergulhar, se chegássemos a 10 metros de profundidade, a sensação seria parecida com a ilustração da figurinha. Mas o que acontece? À medida em que a pessoa afunda, a pressão começa a aumentar muito, e isso pode trazer muitas consequências para o nosso organismo. Isso vale tanto na hora de descer, mergulhar profundo, quanto na hora de subir. Os mergulhadores têm que ter muito cuidado porque o nosso corpo não está habituado a viver sob essas variações de pressão, então o mergulho tem que ser feito com muito cuidado. Agora vamos estudar a quarta parte da aula que trata sobre a origem do empuxo. Sabemos que a pressão varia com a profundidade. Quanto mais fundo, maior vai ser a pressão. E o que nós vimos ali é que se eu comparo pontos diferentes de um corpo mergulhado dentro de um fluido, a parte inferior vai estar submetida a uma pressão maior do que a parte superior. Lateralmente, cada ponto aqui da lateral, a pressão é sempre a mesma. Claro, se eu pego pontos mais abaixo, a medida da pressão será maior, mas em cada ponto simétrico de um lado e de outro, a pressão é a mesma, porque a pressão no mesmo nível se mantém constante.
mas não em relação à superfície e à parte inferior. Como pressão por unidade de área é a força, observamos que surge uma força aqui embaixo maior do que a força de cima. A diferença entre essas duas forças é que vai corresponder à força de empuxo, que é essa força de sustentação vertical, de baixo para cima, que o líquido exerce sobre um corpo mergulhado nele. Assim, o empuxo surge por causa da diferença de pressão existente entre a parte inferior e superior de um objeto mergulhado em um fluido. A pressão na parte inferior, em virtude da maior profundidade, é maior que a pressão na parte superior, o que resulta no surgimento de uma força vertical para cima, o empuxo. Agora vamos estudar a quinta parte da aula que trata sobre o empuxo do ar e a sua identificação a partir da demonstração do baroscópio. O empuxo não acontece somente no líquido, pois um corpo mergulhado em um fluido vai estar submetido a essa diferença de forças originária da diferença de pressão, e o fluido ar também exerce pressão. Podemos observar o efeito da pressão do ar, ou seja, do empuxo do ar sobre um corpo nessa demonstração que usa um baroscópio. O baroscópio é um instrumento que identifica a pressão atmosférica, mas ele não se preocupa em fazer uma quantificação, ele não faz medidas, ele mostra o efeito. Se observamos o instrumento, ele se assemelha, digamos assim, a uma balança de pratos. Depois vamos ver melhor no vídeo. É um dispositivo que tem um braço, esse braço pode se mover em torno desse ponto central. Do lado tem uma esfera pequena, maciça, e do outro lado está pendurada uma casquinha de vidro bem leve, mas com um volume muito maior do que essa esferinha. E é possível aqui gerar um parafuso, de modo que a gente consegue equilibrar aqui. Tem um fiel aqui da balança que está indicando zero. Tem uma escala que podemos observar o ponteiro mexer para um lado e para o outro. Em presença do ar, esses dois corpos estão equilibrados. O fiel da balança estará posicionado no zero. Em presença do ar, o baroscópio está em equilíbrio. As forças que estão sendo exercidas sobre esses dois corpos se equivalem, e o sistema está equilibrado exatamente aqui no zero. Vamos assistir agora um vídeo que contém a demonstração do baroscópio realizada pela professora Magali. Aqui a gente tem um baroscópio, uma espécie de balança, onde de um lado tem uma esfera maciça metálica e aqui é uma casquinha de vidro muito fina que tem ar dentro. Visivelmente, o que elas têm de diferente é o volume externo. Em presença do ar, essa espécie de balança está equilibrada, o ponteiro está no zero. Eu coloquei ela estrategicamente sobre a base da campânula, vou cobrir agora e vou ligar a bomba de vácuo. Como a gente já viu antes, ao acionar a bomba, ela começa a retirar o ar de dentro da campana. Depois de alguns instantes, a gente já percebe que está começando a haver uma redução na pressão interna. E se a gente olhar de perto aqui, depois de alguns instantes, a gente vai perceber que o fiel da balança não está mais no zero. Ele vai pender um pouquinho para o lado direito, para o lado desse corpo que tinha maior volume. O conjunto estava em equilíbrio em presença do ar, porque além da força-peso, a gente tinha um empuxo ajudando a sustentar a balança, o empuxo que o ar exerce. Quando retira o ar, deixa de existir o empuxo que estava equilibrando. Como o empuxo era maior no lado do corpo de maior volume, a balança se desequilibra, pendendo para o lado do corpo maior. O ar é um fluido e, assim como a água, também exerce empuxo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a pressão nos líquidos. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam na seção dos comentários do vídeo. Muito obrigado, até mais!